O Dr. Elias Vance era um físico de gênio inegável, mas a sua brilhante mente estava agora envolta numa névoa de reclusão e obsessão. A vida, para ele, era uma equação de caos que precisava ser resolvida, uma força indomável que exigia controle. Essa convicção nasceu da tragédia, um dia cinzento em que uma tempestade inesperada arrancou de si a esposa e a filha, deixando um vazio que nenhuma ciência poderia preencher. Desde então, a natureza não era mais um objeto de estudo, mas um inimigo a ser domado, uma ferida aberta que só a manipulação atmosférica poderia cicatrizar. Foi com essa motivação sombria que Vance propôs o projeto HARP, um empreendimento ambicioso destinado a manipular a ionosfera, prometendo prever e mitigar os desastres naturais. A sua visão, embora radical, encontrou um eco inesperado nos corredores do poder. O enigmático diretor Thorne, líder de uma agência governamental secreta, vislumbrou no HARP não apenas a salvação de vidas, mas um potencial militar incalculável. Com o apoio inicial de Thorne, o projeto ganhou vida, mas o subfinanciamento e o ceticismo da comunidade científica empurraram Vance para métodos cada vez mais heterodoxos. A sua paixão desmedida, outrora uma virtude, começava a moldar-se em algo mais sombrio, uma determinação que não admitia obstáculos. Para auxiliar na complexidade do projeto, Vance recrutou a doutora Lena Petrova, sua ex-aluna, uma engenheira talentosa e idealista. Lena acreditava fervorosamente na ciência como uma ferramenta para o bem da humanidade. Um contraste gritante com a motivação pessoal e quase vingativa de Vance. Inicialmente, ela admirava a genialidade de seu antigo mentor, a forma como ele desvendava os segredos do universo com uma facilidade assombrosa. No entanto, à medida que o projeto avançava, uma tensão palpável começou a surgir entre a ambição desmedida de Vance e a bússola moral inabalável de Lena. Ela via a ciência como um farol, ele como uma arma. Os testes iniciais do HARP mostraram resultados promissores. Pequenas formações climáticas eram controladas com precisão, um triunfo da engenharia e da física. Vance sentia um vislumbre de vitória, um passo mais perto de apaziguar os fantasmas do passado. Contudo, relatos isolados de anomalias climáticas em regiões distantes começaram a surgir. Tempestades súbitas em desertos, secas inexplicáveis em florestas tropicais. Vance, cego pela sua missão, ignorava-os ou atribuía-os a meras coincidências, a ruídos no sistema que seriam corrigidos com mais poder. Enquanto isso, a pressão de Thorne por resultados mais rápidos e poderosos aumentava, alimentando a megalomania crescente de Vance. Foi nesse ponto que o projeto exigiu o seu primeiro sacrifício. A equipe precisava de um componente raro e perigoso, mas crucial para o próximo estágio do HARP. Um dos cientistas juniores, um jovem idealista com princípios semelhantes aos de Lena, descobriu os riscos inerentes à sua utilização. Ele tentou alertar Vance, expressando preocupações éticas e os perigos potenciais. Vance, porém, não tolerava questionamentos. Cego pela sua missão e pela pressão de Thorne, ele silenciou o jovem cientista, que foi sumariamente recolocado. Um eufemismo para um desaparecimento misterioso que Lena não conseguiu ignorar. Lena encontrou evidências perturbadoras, dados que ligavam as anomalias climáticas aos testes do HARP. O silenciamento do cientista júnior e agora estas descobertas acenderam um alerta em sua mente. Ela confrontou Vance, apresentando-lhe as suas preocupações. Ele minimizou-as, acusando-a de falta de fé no projeto, de não compreender a grandeza do que estavam a construir. Mas o golpe final veio com a revelação velada de que o cientista júnior não tinha sido recolocado de forma alguma, mas provavelmente eliminado. A crueldade fria por trás da fachada de gênio abalou Lena profundamente, plantando a semente da desconfiança e do conflito interno. Antes de continuarmos,
subscrevam o canal e digam-nos nos comentários de onde estão a assistir. A partir desse ponto, o projeto HARP não era mais uma instalação experimental, mas um império de poder, um monólito tecnológico erguido em segredo nas profundezas de uma paisagem remota. Recebendo um financiamento maciço, transformou-se numa estrutura gigantesca, com antenas que arranhavam o céu e laboratórios subterrâneos que fervilhavam de atividade incessante. Elias Vance, antes um cientista recluso, ascendeu a uma posição quase divina dentro daquele complexo. Era uma figura de culto, venerado por sua visão singular, mas também isolado por uma obsessão que consumia cada fibra do seu ser. A sua dor pessoal metamorfoseara-se numa ambição desmedida, e a busca pelo controle atmosférico era agora um pretexto para uma agenda muito maior. A agência de Thorne, por sua vez, não perdeu tempo em explorar o potencial geopolítico do HARP. Relatórios confidenciais, interceptados por Lena em momentos de desespero e curiosidade, revelavam um padrão perturbador. Eventos climáticos em nações rivais, outrora atribuídos à natureza, agora pareciam sutilmente manipulados. Secas prolongadas em regiões agrícolas estratégicas, inundações inesperadas em centros industriais emergentes. Tudo orquestrado para desestabilizar economias e influenciar decisões políticas. O HARP não era mais uma ferramenta para mitigar desastres, mas uma arma invisível, capaz de remodelar o cenário global sem disparar um único tiro. Lena Petrova, consumida pela culpa por sua participação inicial e por uma desconfiança crescente em Vance, dedicou-se a investigar secretamente os dados. Noites sem dormir, olhares furtivos aos terminais de computador, cada fragmento de informação era uma peça de um quebra-cabeça macabro. O que ela descobriu ultrapassou seus piores temores. O HARP não estava apenas mitigando, estava ativamente criando e intensificando eventos climáticos para agendas ocultas. A doutora Lena Petrova percebeu que Vance não estava apenas cego pela dor, mas havia traído seus próprios ideais científicos, a memória de sua família e a própria essência da ciência para o bem. A revelação chocou-a até os ossos. O homem que ela uma vez admirara era agora um monstro movido por uma sede de controle e vingança. Com as provas irrefutáveis em mãos, Lena confrontou Vance. A sala de controle, outrora um santuário de invenção, tornou-se um palco para a sua descoberta. Ela apresentou-lhe os dados, os gráficos, as intercepções. Vance, sem dissimulação, revelou a extensão de seu plano. Não apenas controlar, mas remodelar o céu, custe o que custasse. Seus olhos, antes cheios de uma melancolia distante, agora brilhavam com uma luz febril de megalomania. Ele tentou aprisioná-la, alegando que ela não entendia a visão. Mas Lena, impulsionada por uma fúria justa e o peso da verdade, conseguiu escapar da instalação, levando consigo dados cruciais gravados num dispositivo de memória minúsculo. A fuga foi perigosa, cada sombra um perseguidor, cada ruído uma ameaça. Lena era agora uma fugitiva, caçada pela própria máquina que ajudara a construir. Thorne, ao saber da fuga de Lena, mobilizou todos os seus recursos. Ela representava uma ameaça existencial para o projeto, um elo fraco que poderia desvendar anos de operações secretas. Lena buscou ajuda em antigos colegas e ativistas, mas a influência de Thorne era vasta. As sombras da agência se estendiam por toda parte. A tarefa de expor a verdade parecia impossível, cada porta se fechando em seu rosto. Enquanto era caçada, Lena interceptou outra comunicação perturbadora. Vance estava usando o HARP para criar uma tempestade perfeita em uma região específica, visando um objetivo ainda desconhecido, mas certamente devastador. A revelação final atingiu Lena como um raio. Uma comunicação criptografada
decifrada em seu esconderijo improvisado, revelou o plano de Vance. A tempestade perfeita seria desencadeada sobre a cidade onde sua esposa e filha haviam perecido. Não para prevenir, mas para limpar a imperfeição do mundo. Uma vingança distorcida e doentia contra a natureza que lhe tirara tudo. A verdadeira motivação de Vance não era o controle, mas a aniquilação e a recriação, impulsionado pela dor e pela megalomania. Ele não queria apenas domar o caos, queria destruí-lo e refazer o mundo à sua própria imagem. Em um ato desesperado, Lena conseguiu enviar um fragmento de sua descoberta para um jornalista investigativo, um contato de um ativista. A notícia vazou, uma faísca na escuridão, mas foi rapidamente abafada pela agência de Thorne. A máquina de desinformação entrou em ação, desacreditando a fonte e ocultando a verdade. Vance, irritado pela audácia de Lena e o vazamento, ativou a tempestade perfeita. Um cronômetro regressivo apareceu nos monitores do Agarp, marcando o tempo até o impacto apocalíptico. O céu estava prestes a se tornar o palco da sua vingança final. A corrida contra o tempo era frenética. Lena Petrova, com a ajuda de alguns poucos aliados que haviam acreditado em sua história, traçou um plano desesperado. O objetivo era claro: desativar o Harp antes que a tempestade perfeita consumisse a cidade, ou pelo menos alertar o mundo de forma inegável. Enquanto isso, o jornalista investigativo, impulsionado pela verdade, lutava para divulgar a história, enfrentando uma censura implacável e ameaças veladas. Cada tentativa de publicar a verdade era barrada, cada fonte desacreditada. Mas ele persistia, movido pela convicção de que a humanidade merecia saber. Na cidade-alvo, os primeiros sinais da tempestade se manifestavam. O céu, antes azul, adquiriu uma tonalidade esverdeada e sinistra. Nuvens carregadas, de uma densidade incomum, começavam a se formar, e o vento, antes uma brisa suave, uivava com uma força crescente. O pânico espalhava-se pelas ruas, as pessoas buscando abrigo, sem compreender a verdadeira natureza da ameaça que se aproximava. Era o prelúdio da aniquilação orquestrada por um homem em luto. Lena e seus aliados, um pequeno grupo de ex-cientistas e técnicos desiludidos com o projeto de Vance, invadiram a instalação do Harp. A segurança de Thorne era formidável, mas a determinação de Lena era ainda maior. Corredores escuros e labirínticos, portas de segurança blindadas e guardas armados se interpunham em seu caminho. Cada passo era uma batalha, cada segundo uma eternidade. A tempestade lá fora intensificava-se, e a instalação, antes um bastião de controle, começava a tremer sob a força da sua própria criação. Alarmes soavam, luzes piscavam, e a infraestrutura do complexo parecia falhar, incapaz de suportar a energia descontrolada do seu próprio sistema. No coração do centro de controle, Dr. Elias Vance observava a tempestade perfeita se formar nos monitores gigantes. Seus olhos, injetados de sangue e com olheiras profundas, exibiam um misto perturbador de triunfo e desespero. Um sorriso tênue brincava em seus lábios, mas havia uma tristeza subjacente, um eco da dor que o impulsionou a este ponto. Por um breve, mas significativo momento, ele fixou o olhar nas imagens da cidade sendo devastada, e uma pontada de dúvida pareceu perfurá-lo. A imagem de sua esposa e filha, sorrindo, piscou em sua mente. Seria essa a vingança que ele tanto almejava? Ou apenas uma destruição vazia? Thorne, que o observava de perto, percebeu a hesitação. Ele tentou impedi-lo, ciente de que Vance havia perdido o controle da situação, agindo por pura emoção. Vance, pare! Você está indo longe demais. Isso não é o que planejamos. Thorne gritou, mas suas palavras foram engolidas pelo rugido crescente da tempestade e pelos alarmes que ecoavam pela sala. Nesse instante,
Lena Petrova irrompeu na sala de controle, seus olhos fixos em Vance. A confrontação era inevitável. O clímax emocional de anos de admiração, traição e conflito. Elias! Ela gritou, sua voz embargada pela emoção e pela urgência. Pare com isso. Olhe para o que você se tornou. Sua esposa e filha não iriam querer isso. Elas queriam que você vivesse, não que destruísse o mundo em nome delas. Um intenso debate irrompeu entre eles. Palavras carregadas de responsabilidade, vingança e o verdadeiro propósito da ciência. Vance, em um acesso de raiva e dor, tentou anular os controles, mas estava exausto e mentalmente quebrado. Suas mãos tremiam, e sua mente, antes tão lúcida, agora era um turbilhão de culpa e megalomania. Lena percebeu que não poderia desativar totalmente o HARP sem causar danos catastróficos ainda maiores à ionosfera e, consequentemente, ao planeta. Em um ato desesperado, ela se lançou sobre o console principal, sobrecarregando o sistema. Um clarão ofuscante preencheu a sala, seguido por um estrondo ensurdecedor. A instalação tremeu violentamente e as luzes se apagaram. Lena foi arremessada para trás, seu corpo atingindo o chão com força. O desligamento foi massivo, mas o sacrifício dela resultou em ferimentos graves. Vance, atônito, testemunhou o sacrifício de Lena. Ele viu os resquícios da tempestade lá fora começarem a se dissipar nos monitores que ainda funcionavam esporadicamente. Nesse momento, a clareza o atingiu. O remorso, antes sufocado pela dor, emergiu com força avassaladora. A tempestade foi mitigada, mas a cidade sofreu danos significativos. O mundo, finalmente, descobriu a verdade sobre o projeto HARP. Um escândalo global explodiu, gerando um debate acalorado sobre o controle da natureza e os limites da ciência. Thorne e a agência foram expostos, suas operações secretas desvendadas e seus líderes levados à justiça. A memória de Lena Petrova foi honrada como a de uma heroína, seu nome gravado na história como a mulher que salvou a humanidade de sua própria ambição desmedida. Vance, se sobreviveu, enfrentou as consequências de suas ações, condenado por sua megalomania, talvez buscando redenção através da ciência responsável, mas para sempre assombrado pelos fantasmas de seu passado. O céu, embora ferido, começou a se curar, simbolizando a esperança para o futuro, mas com a lembrança de que o poder deve ser usado com sabedoria e responsabilidade, para que a ambição nunca mais ofusque a humanidade.